Bom dia para mais um capítulo de hoje de Provérbios. Provérbios capítulo 12. Versículo 1. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O que esse provérbio quer nos ensinar? Quando você quer adquirir conhecimento, você tem que ter humildade. Nós temos que ter humildade quando estivermos aprendendo. Porque quando a gente está aprendendo, a gente sempre vai ser corrigido. A gente sempre vai cometer algum erro porque a gente está aprendendo em alguma área da vida. Ou aprendendo, querendo aprender, ter sabedoria. Se a gente não tiver humildade, nunca vai conseguir ter esse entendimento. Porque o tolo, ele não gosta de ser corrigido. Mas a pessoa que ela quer aprender, que ela tem humildade, que ela tem sede de sabedoria, ela gosta de ser corrigida. Porque quando você é corrigido, você aprende. Quando você aprende, você não faz mais, você não comete mais aquele erro. Então, aquele que quer aprender gosta que lhe digo quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Então, não seja uma pessoa tola. Se alguém te corrigir por algum erro que você cometeu, alguma coisa que você não fez certo, agradeça. Isso é bom, porque isso vai fazer você melhorar, crescer, adquirir conhecimento. Versículo 2. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Então Deus abençoa a vida dos bons e condena aqueles que planejam o mal. Lembra que a bênção do Senhor Deus traz prosperidade, nenhum esforço pode substituir. Quando você se torna uma pessoa boa conforme a Bíblia, conforme o manual da vida. Ele abençoa. Deus abençoa os bons, mas ele condena os que planejam o mal. O mal contra o próximo. O mal em não fazer a vontade do Senhor. Então, essa é a condenação de Deus. Olá, bom dia, Lírio. Tudo bem? Versículo 3 do capítulo 12 de Provérbios. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. Então, ele está falando sobre as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, porque tem a lei da semeadura. Quem pratica a maldade não tem segurança. Vai estar sempre com medo, vai estar sempre acontecendo alguma coisa, alguma tragédia, porque a maldade, ela traz a desgraça para a vida da pessoa mesmo. Lembrando que essa maldade são pessoas que não guardam os mandamentos de Deus, e são pessoas maus, segundo a Bíblia e conforme o Provérbios nos ensina. Mas quem é honesto, quem faz o que é certo, não será abalado. Versículo 4. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Tem um ditado que fala que a mulher sábia edifica a sua casa, a mulher boa é o orgulho do marido. Porque homem, no geral, geralmente eles são muito simples, muito práticos. A mulher é mais sentimental, a mulher tem mais emoções envolvidas. Se a mulher ter inteligência emocional, a habilidade de gerenciar suas emoções, ela já é uma mulher inteligente, uma mulher que tem inteligência emocional. E uma mulher que teme a Deus. Uma boa esposa é uma mulher temente a Deus. Porque uma mulher que teme a Deus, ama a Deus acima de tudo, e ama o seu próximo e ama o seu esposo também. Ama, respeita, que respeito é muito importante para o homem. Mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer
ser nos ossos dele. É até uma advertência para os homens escolher bem a mulher com quem ele vai casar, porque a mulher tem um poder e uma influência muito grande sobre o homem e o homem também sobre a mulher. Versículo 5. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. Ele nos dá uma advertência para tratar todos com sinceridade, porque quem é honesto trata todos com sinceridade. Se a pessoa é íntegra, pessoa com uma palavra só, cumprir a sua palavra. E como saber se uma pessoa é mal, uma pessoa ruim? Uma pessoa que vive enganando os outros, até por brincadeiras, até para tentar tirar uma vantagem, por qualquer motivo que seja. Uma pessoa mal, ela vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam que estão em perigo. Como em Provérbios passado, no 10, falou muito sobre o poder das palavras. Aqui, mais uma vez, ele está enfatizando o poder das palavras. As palavras dos maus são uma armadilha mortal. Porque pela palavra você pode destruir uma vida, você pode causar uma confusão, pode acontecer uma tragédia. Então, os maus estão sempre buscando meios de fazer o mal. Com palavras, com ações, com tudo. Se eles não conseguem diretamente, eles tentam fazer uma armadilha com palavras, tentam enganar as pessoas com palavras. Por isso que Provérbios fala, as palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Pessoas boas gostam de fazer justiça. Então, as pessoas boas, as palavras delas são de justiça, salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Então, é uma maldição quando Deus amaldiçoa, não todo mundo, tá? Mas assim, com pessoas que não podem ter filhos naquela época e hoje também, porque Provérbios é para os dias de hoje também. É uma maldição não ter filho, porque filhos são uma bênção. Então, o Provérbios está dizendo, os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Você vê como filhos são uma bênção. E pessoas maus, elas podem ser castigadas até nisso. Até de não ter filhos, ou até dos filhos acontecer alguma coisa e os filhos não conseguir passar a linhagem para frente. Olha o tanto que a maldade, ela afeta todas as áreas da vida. Olha o tanto que não temer a Deus, não guardar os seus mandamentos, que é a própria vontade de Deus. Olha tanto de tragédia que pode acontecer na vida da pessoa, até na vida familiar. Em todas as áreas da vida, na verdade. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. Então, uma pessoa que tem compreensão das coisas, uma pessoa que é humilde, uma pessoa que ela se coloca no lugar do outro, que tem compreensão, ela recebe elogios. As pessoas elogiam por ser uma pessoa compreensiva, uma pessoa que entende as coisas, que tem empatia, que tem compaixão, que tem humildade. Mas quem tem coração perverso é desprezado. É uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que está só pensando nela mesma, uma pessoa egoísta. Tem um provérbio que fala assim, orgulhoso será logo humilhado. E quem tem coração perverso é desprezado. Então, o que vale mais? Ter compreensão, ser uma pessoa compreensiva, humilde, que entende o ponto de vista do outro, uma pessoa egoísta que está olhando para o próprio umbigo. Não adianta, porque quem é assim é desprezado, as pessoas odeiam. E Deus odeia também, porque Deus odeia todos os orgulhosos. Versículo 9. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Pessoas que vivem de status, pessoas que gastam além do que pode para comprar coisas que não precisam,
para impressionar pessoas que elas nem gostam. Então, é melhor ser uma pessoa comum, uma pessoa que não tem um padrão de vida elevado, que não vive de ostentação e trabalhar para viver, ter uma vida tranquila, do que alguém que vive de status, que banca o rico, mas está sempre passando por dificuldades financeiras, está sempre pedindo emprestado, está sempre vivendo além do que pode, sempre vivendo no aperto. Eu conheço um rapaz que ele tem um carro muito, muito bom, só que a mãe dele é que vive tirando ele pagando as contas dele porque ele não tem condição de pagar. Então não adianta você ter um padrão de vida além do que você pode ter. Porque a pessoa que tenta bancar o rico, ela passa por dificuldades financeiras. Simplesmente para mostrar para as pessoas que elas têm um padrão de vida melhor, para impressionar as pessoas, sendo que não é assim. Então é melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Se a gente internalizar isso, você tem que sempre viver abaixo do que do seu padrão de vida. Porque a gente tem que guardar dinheiro. Guardar dinheiro é um ensinamento de Provérbios. Versículo 10. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. As pessoas bondosas, elas tratam bem os seus animais. Engraçado que tem dois extremos em tratar bem os animais. Tem pessoas que tratam os animais igual, como se fosse gente, e despreza o ser humano e ama mais o animal. Isso com certeza não é o que a Bíblia ensina. Isso com certeza é pecado. Só que existe também o outro extremo, pessoas que não tratam bem os animais, que não cuidam dos animais, que exploram, maltratam os animais, e a Bíblia fala que são pessoas com um coração cruel, pessoas ruins. Então, os bons cuidam bem dos seus animais, mas amam mais o ser humano. Então, o inimigo, ele sempre pega as pessoas pelos dois extremos, porque os dois extremos são pecados. Seja para tratar mal um animal, isso com certeza a Bíblia condena, como o Provérbios está falando aqui. Seja para tratar um animal como se fosse um ser humano. Dar o amor que era para dar para um ser humano, para uma pessoa, ela dá somente para um animal e despreza o ser humano. Então os dois extremos são errados. Versículo 11. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura. Quem gasta o seu tempo para trazer comida para a mesa. Quem gasta o tempo para plantar coisas boas para colher. Para plantar aquilo que você quer no futuro. Para plantar aquilo que você mais quer. Então, quem cultiva a sua terra tem comida com fartura. Quem faz o que quer de resultado no futuro. Mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Então, o tempo que você tinha para estar fazendo aquilo que você deveria fazer para ter um resultado na vida, para conseguir alcançar as suas metas, seus objetivos, você gastar com coisas sem importância, como ficar vendo vídeos na internet, perdendo tempo mesmo com coisas que não vai te trazer resultado nenhum. O Provérbios está dizendo que são pessoas sem juízo. Tem outro Provérbios, que vocês vão ver lá mais pra frente, que é bem parecido com esse, só que no final fala assim: mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Então, se a gente perder o nosso tempo, ao invés de estar buscando esse tempo para fazer dinheiro, para cuidar da saúde, para cuidar da família, para prosperar em todas as áreas da vida, gastar esse tempo com coisas sem importância. E quem gasta tempo com coisas sem importância sempre será pobre, uma pessoa que não tem juízo, porque você está gastando o tempo da sua plantação. Então a colheita vem e você não vai colher nada porque você
plantou num terreno que não ia trazer resultado nenhum. Então, veja o tempo que você gasta com coisas sem importâncias, porque isso é falta de juízo e isso leva à pobreza. Sempre será pobre, tem outro provérbio que fala isso. Versículo 12. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo bem. Então, as pessoas perversas, elas querem viver de desonestidade, de dinheiro fácil, de viver uma vida fácil, tranquila, porque eles querem viver daquilo que a maldade traz. Mas os bons, eles continuam firmes fazendo bem às pessoas, fazendo bem ao próximo, porque as pessoas boas, elas são inteligentes, as pessoas boas, elas têm sabedoria, elas sabem tudo que faz para o outro, faz para elas mesmas. Versículo 13. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras. Então ele está falando de novo sobre o poder das palavras. Mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Então, a pessoa que está sempre entrando em dificuldade com o que diz, as nossas palavras, elas podem ser bênção para a nossa vida ou pode ser uma armadilha. Então, os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras. Quando acontecer alguma coisa que você não entende, sempre olhar com esse olhar de autorresponsabilidade. Onde foi que eu plantei isso? Qual que é a minha parcela de responsabilidade nisso? Porque se a gente fala palavras que não precisariam ser ditas, pode até ser uma verdade, mas existem verdades que não precisam ser ditas. Quando a gente dá uma opinião sem ser pedida, uma opinião imprecisa, ou fala além do que deveria falar. Então, os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras. Ele está nos alertando para tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque elas podem ser uma armadilha. Mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. O homem direito, ele faz o que é certo, então, se ele entrar numa furada, numa roubada, ele sabe como sair. Você será recompensado pelas coisas boas que disser. Olha o poder da palavra novamente. E receberá de volta aquilo que fizer. Então a gente é recompensado pelas coisas boas que a gente diz, são palavras amáveis, palavras doces, palavras de sabedoria, de conhecimento para as pessoas. A gente é recompensado por Deus por isso. Quando a gente fala coisas boas, vem coisas boas para a nossa vida. Deus abençoa a nossa vida. Por isso que o Provérbios fala, você será recompensado pelas coisas boas que disser. E receberá de volta aquilo que fizer. Olha a lei da semeadura aqui. Receberá de volta aquilo que fizer. Se for coisa boa, você vai receber de volta em dobro, em várias vezes multiplicados. E você receberá de volta aquilo que fizer, se for uma maldade, uma coisa errada. Por isso que é muito importante a gente tomar muito cuidado com o que a gente pensa, porque as palavras vêm dos pensamentos, que antigamente acreditava-se que era o coração, mas na verdade é a mente, os pensamentos, e a gente verbaliza o que está dentro da gente. Os nossos pensamentos, eles saem da nossa boca. E a gente ganha de volta tudo aquilo que a gente fala. Quando a gente fala o que é bom, Deus abençoa. E também o que a gente faz. Tudo que a gente faz volta pra gente. Receberá de volta aquilo que fizer. Medita muito nesse versículo 14 para ele internalizar. Para ele entrar na sua mente, para você obedecer um princípio de sabedoria. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Versículo 15. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Então, os tolos são pessoas que acreditam, não, eu estou certo, minha opinião é o que importa, tá certo mesmo. E os sábios, não, eles são maleáveis, eles aceitam conselhos, eles tentam olhar por outro lado. Então, os sábios, eles aceitam conselhos, eles não querem estar certo, eles querem ter sabedoria, eles querem ter conhecimento, querem saber a verdade.
Então, é tolice achar que a gente sempre está certo, que as nossas crenças são verdadeiras e que todo mundo que pensa diferente está errado. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. É aquela pessoa que, se ela for contrariada, ela dá um escândalo. Se ela for contrariada, ela fala alto, ela grita, ela maltrata, ela até agride fisicamente mesmo. Então, quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Por isso, o provérbio fala assim: nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Então, quando o tolo é ofendido, ele dá um show. Ele maltrata, ele despreza, ele grita, ele vai tentar ofender com palavras. Então, todo mundo percebe que ele é tolo. Mas quem é prudente, quem tem prudência, faz de conta que não foi insultado. Finge que não é com você. Quando alguém tentar te insultar, te humilhar, faz cara de paisagem, olha bem pra cara da pessoa, finge que você não se ofendeu, porque isso é ter prudência. Quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Até porque a pessoa que ela tá tentando te ferir com insultos, com palavras, ela quer que você sinta, ela quer que você reaja, ela quer que você fique com raiva, que você retorne a agressão. Ela quer isso, ela espera por isso. Esse é o motivo dela ter te ofendido. Quando você finge que não foi insultado, quando você não fala nada, quando você passa batido, faz cara de paisagem, isso é melhor do que você reagir. Para a pessoa, isso é uma ofensa muito maior, porque ela queria que você sentisse, ela queria te magoar. Quando você faz de conta que não foi insultado, a pessoa vai ficar com mais raiva ainda e você conseguiu sair de uma dificuldade. Nunca discuta com o tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. E quem está sempre ofendendo os outros é uma tolice e uma pessoa mau. Quando a verdade é dita, versículo 17. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. Por isso que Deus odeia a mentira produz a injustiça. E quando a verdade ela é dita, a justiça é feita. Por isso que as pessoas bondosas, elas têm sempre que dizer a verdade, porque a verdade ela traz a justiça. E Deus odeia a mentira, porque a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. As palavras das pessoas que falam muito, elas ferem os outros, porque quanto mais a gente fala, mais perto a gente está de falar alguma coisa errada, ou machucar alguém, ou ferir alguma pessoa, ou até a gente entrar numa dificuldade. Então, as palavras do falador ferem como pontas de espada. Um conselho de sabedoria: fale pouco, pense antes de falar, não seja um falador. Mas as palavras do sábio podem curar, porque os sábios pensam antes de falar, procura sempre as melhores palavras e está sempre querendo abençoar. São palavras boas, por isso que as palavras dos sábios podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. A mentira, uma hora ela sempre é descoberta. A verdade, ela vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. A lei da semeadura aqui. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, e os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Primeira lei da unidade, né? Aqueles que planejam mal acabarão mal. Tudo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para nós mesmos. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. Porque a pessoa vai caindo ali, um erro atrás do outro, e a vida vai se tornando cada vez mais difícil. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Tem uma crença que fala: não, Deus ama tudo igual, Deus perdoa. E sim, se a gente se arrepender, Deus perdoa. Mas a pessoa que ela
é orgulhosa, ela é mentirosa, Deus odeia, Deus detesta. Então o provérbio fala, Deus odeia todos os orgulhosos. Agora ele está falando, o Senhor Deus detesta os mentirosos. Então não seja essa pessoa, porque são pessoas que o Senhor Deus detesta. Tem outro provérbio que fala assim, o adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor Deus detesta. Então, não seja esse tipo de pessoas. Não ame a perversidade, não fale mentiras, não seja pessoa orgulhosa, porque Deus detesta. Imagina você morrer e descobrir que Deus odiava você, odiava a sua maneira de viver. E falar assim, não te conheço, odeio os orgulhosos, odeio a mentira, odeio o adultério. Então, não fale mentiras em hipótese alguma. Porém, ama os que dizem a verdade. Então, ele coloca duas pessoas. Um lado, as pessoas que falam mentira, Deus detesta. Do outro, ele ama as pessoas que dizem a verdade. O diabo é o pai da mentira, né? Os mentirosos são seus filhos. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria é a pessoa que não fala demais, a pessoa que não fica verbalizando o seu conhecimento. Porque quanto mais a gente fala, mais perto a gente está perto de falar alguma coisa errada. O tolo, ele gosta de falar, ele fala tudo, ele gosta de desabafar. E ele acaba anunciando a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros. Uma pessoa que se esforça no trabalho, ela acaba progredindo na vida e é uma pessoa que vai ter outras pessoas para trabalhar para ela. Então, o homem esforçado mandará nos outros. O homem esforçado ele vai ser chefe, será líder. Mas o preguiçoso se tornará escravo. O preguiçoso, ele não gosta de pensar, não tem iniciativa para crescer na vida, não quer empreender. Então, o preguiçoso ele se tornará escravo. E a escravidão ela não acabou, ela só modernizou. O preguiçoso ele se torna escravo porque ele precisa trabalhar para comer, ele precisa pagar as contas dele, então ele vai ter que trabalhar um trabalho que ele não queria. Então, o preguiçoso se tornará escravo. Tem um ditado que fala assim, o preguiçoso trabalha duas vezes, porque o preguiçoso, quando não pensa, ele vai ter que trabalhar na força do braço. E quando a pessoa se esforça, vence a preguiça, busca conhecimento, toma uma atitude para crescer na vida, ela será um líder, será um chefe, mandará nos outros literalmente, como Provérbios fala. Versículo 25. As preocupações roubam a felicidade da gente. A ansiedade, a preocupação, ela tira a nossa felicidade. Então, por isso que no Manual da Vida fala, não deixe ansioso por coisa alguma, não fiquem aflitos, nem tenham medo, não se preocupem com nada, não se preocupe com o que você vai vestir, Jesus falou isso, com o que você vai comer, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai trazer suas próprias dificuldades, basta cada dia o seu próprio mal, não se preocupe com nada, porque as preocupações elas roubam a felicidade da gente. Quando a gente está preocupado, pensando no pior cenário que pode acontecer, nossa mente ela não consegue distinguir os nossos pensamentos da realidade. Ela não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Quando a gente está sempre pensando no pior cenário, preocupado no que vai acontecer no futuro, como você vai reagir se acontecer uma tragédia? Para a sua mente, para o seu corpo, é como se você já estivesse vivendo aquilo. Então você vai estar sempre vivendo o pior cenário, a pior tragédia da vida, como se aquilo fosse real. Então, as preocupações, elas tiram a nossa felicidade mesmo. Não dá para ser feliz sempre preocupado com o que vai acontecer amanhã. Mas as palavras amáveis nos alegram. Então aqui enfatiza de novo o poder das palavras. As palavras amáveis trazem alegria para o nosso coração. Quando a pessoa ela fala, não se preocupa, vai dar tudo certo.
Não fique preocupado com o futuro, com o dia de amanhã. As nossas palavras, elas também nos alegram. Então, um conselho importante de sabedoria, olha no espelho quando você estiver preocupado e verbaliza para você mesmo, porque as palavras amáveis nos alegram. Fala, meu amor, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Você é importante. Deus está no controle de tudo. O futuro será melhor. No futuro tudo vai dar certo. Vamos viver o hoje, o presente. Fale para você, olhando dentro dos seus olhos, que isso vai trazer conforto e alegria para o seu coração, porque você vai estar ouvindo as suas próprias palavras. As palavras, elas têm um poder de trazer essa felicidade interior, como também de trazer a infelicidade, como as preocupações. Seu excesso de pensamentos ruminantes na sua própria mente. Então, sempre que você estiver preocupado, ansioso, olhe no espelho e fale palavras amáveis, palavras de amor, palavras de conforto para você mesmo, que isso vai te acalmar. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. Versículo 27. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. O preguiçoso é aquele que não quer se esforçar no trabalho, não quer ter que fazer além do que as suas obrigações, não quer empreender, não quer tomar uma atitude, não quer fazer além do que ele já faz. Então o preguiçoso não consegue o que deseja, só faz o mínimo, só faz aquilo que o mínimo esforço possível, por isso que ele não consegue o que deseja. Mas o homem trabalhador ficará rico. Claro que é um trabalho inteligente, um trabalho onde a pessoa consegue escalar financeiramente. Por isso que o homem trabalhador ficará rico. Além dele ser inteligente, ele trabalha muito para conseguir o seu objetivo. Versículo 28. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. É ter esse discernimento. Se eu viver uma vida honrada, uma vida de acordo com o manual da vida, eu vou ter uma vida tranquila, uma vida feliz, uma vida em paz, uma vida confortável. Mas se você tiver falta de juízo, não quiser ouvir os ensinamentos, a sabedoria, está sempre buscando conforto, isso é a estrada para a morte, como Provérbios mesmo fala. Provérbios, ele é um livro de sabedoria para todas as áreas da vida. Ele fala muito sobre finanças, como ficar rico, como prosperar financeiramente. Ele traz ensino de sabedoria para tudo. Tudo que você tiver dificuldade em uma área, ele está aqui para falar o porquê que você tem dificuldade, então como mudar. Então ele fala muito da preguiça, fala muito do adultério, que o adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor Deus detesta. Fala muito sobre o poder das palavras, fala muito para a gente adquirir sabedoria. Então leiam Provérbios de sabedoria todos os dias, para ele internalizar na sua mente, para você colocar em prática a sabedoria, o conhecimento em prática. Então é isso, tenham um bom dia.